Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês como ganhar dinheiro no YouTube, certo? E a primeira coisa que vocês devem fazer, o primeiro passo que eu acho importante, vão lá no site do Google e primeiro inscrevam-se no Gmail. Depois disso vocês vão voltar no canal do YouTube que vocês criaram e começar a editar alguns vídeos, né? Tem alguns tutoriais aí na internet que mostram como vocês devem fazer para fazer o upload do vídeo e postar na internet. E logo após também outros tutoriais que tem como mostra a possibilidade, a viabilidade de monetizar esses vídeos. Então eu não vou fazer isso agora porque vai levar muito tempo, não tem como editar agora. Mas o que eu quero realmente mostrar para vocês é como ganhar dinheiro, certo? E através de diversas ferramentas que você pode dispor ao seu redor, à sua vida. Então, a primeira coisa que eu digo, lembrando, você vai ter que criar uma conta no Gmail, primeiro, certo? Segundo, eu chamo atenção para isso. Se você é maior de idade, tá tudo bem. Agora, se você for um adolescente, uma criança que queira criar um canal no YouTube, vamos lá. Chama sempre a atenção de um adulto para estar do seu lado, certo? Chama a atenção do adulto, porque tem muito vagabundo por aí, tem muito vagabundo. Então, vocês podem chegar e estar sendo usados, pode estar acontecendo uma coisa desagradável para vocês agora, sua família, não é interessante. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro chama um adulto, se for criança, se for adolescente. Depois, com o consentimento deles, com a supervisão deles, vocês vão começar a postar direitinho os vídeos que vocês querem, certo? Depois disso, eu venho fazer uma pergunta até redundante, né, para algumas pessoas. Será que é isso que você quer realmente? Se bem que você já começou, mas será que é isso que você quer realmente? Será? Porque imagina o seguinte: se eu postar agora, muita gente vai ver meu vídeo, vai se preocupar, isso, aquilo, isso, aquilo. Rapaz, pensa primeiro, moça. Pense primeiro, seu moço. Pense primeiro, essa moça. Certo? Vamos ver se isso realmente você quer. Se você quer realmente postar seu vídeo, quer meter a cara na rede, quer que todo mundo do Brasil, quer no exterior veja, bota a cara. Tenha medo. Então, vamos ver o que você quer realmente. A quarta coisa que eu chamo a atenção para que vocês vejam no YouTube em que nicho vocês vão estar postando. O que eu vou estar postando? Eu vou postar tudo? Tem que ver. Você tem que chegar e prestar atenção. Qual é o foco que vocês vão fazer? Qual a possibilidade de eu postar um vídeo que seja visualizado muito? Então, vocês vão ter que chegar e pesquisar bastante, vão ter que estudar bastante. Então, a quarta coisa que eu chamo a atenção também é quais são os nichos, né, de desenvolvimento que vocês têm no meio social, né, com a voz da tecnologia. Qual é o nicho que vocês estão vendo que pode dispor de muita visualização? Então, é isso que você tem que chegar e prestar atenção. Qual é o nicho? Então, é importante. A quinta coisa que eu quero que vocês tenham em mente é a avaliação das características de cada nicho no grupo social. Porque cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma particularidade diferente. Todos têm seu interesse. Cada grupo social tem o seu interesse. Então, eles não procuram coisa diferente daquilo que eles estão acostumados a ver. Eles vão olhar, nem vão clicar. Nem pode chegar e rezar para santo o que for, não clica de jeito nenhum. Então, se ele não for chamando atenção para o grupo social dele, para a situação social que ele esteja relacionado, ele não vai clicar. Ele tem que chegar a ser chamando atenção. Então, você tem que se basear. O que você vai fazer? Você vai ter que chamar a atenção do cidadão para ele clicar no seu vídeo. Senão ele não clica. Não vai ter jeito. Então, é isso. A sexta coisa que você deve estar chamando atenção é conhecer qual a maior demanda na rede, os internautas nos dias atuais.
Tem muita gente que está postando coisa de culinária, como fazer costura, como fazer plantio, como fazer adubação, como fazer otorri. Então você tem que chegar e se adequar a qual meio social, qual a demanda que você vai suprir. Então isso é importante. Então vamos lá para a sétima coisa que você deve seguir. Tenha conhecimento, né, básico sobre as leis. Isso é importante, viu? Lei de direitos autorais, que esse aí pega, viu, velho? Se você chegar e pegar, usar uma música de um cidadão que você vai ganhar dinheiro, depois ele vai cobrar você, você vai se ferrar. Ah, vai, com certeza. Então, veja aí a questão do direito autoral, para você não ser cobrado depois, porque o bicho vai pegar. Então, evite surpresa agradável, certo? Vamos lá para a oitava coisa que eu gosto de chamar também a atenção, né, através dos estudos que eu fiz, manter as informações do canal sempre atualizadas, ou o blog, né, que vocês utilizem, mantenham tudo atualizadozinho, bonitinho, que é bem interessante, porque quem vai procurar alguma coisa atual, não vai querer chegar e voltar 1900 antigamente para poder chegar aí, não vai. Tem que chegar e procurar uma coisa atual, do tempo dele, da hora dele, tem que chegar e se adequar à realidade dele. Então, procura isso, basicamente isso. Então, não tem outra coisa. A nona é estudar o produto, meu velho. Tem muita coisa que você deve chegar a estudar. Então, se você chegar a falar do mouse, você tem que chegar a falar do mouse, tem que chegar a falar da marca que está sendo fabricado, tem que falar da qualidade dele, tem que falar de tudo, tem que falar do monitor, tem que falar do celular, tem que falar do teclado. Então, você tem que saber de tudo para poder chamar a atenção do cidadão que está assistindo o vídeo. Entendeu? Então, primeiro, estuda pra caramba. Estuda, vê o que, é que tem positivo, vê o que tem negativo no produto que você tá fazendo o vídeo, né? Porque as pessoas se interessam, não é só o que é bom que a pessoa está ali vendo, né? Tem um lado bom, tudo tem um lado bom. E o lado ruim, ninguém vê não. O cara tem que ver. Aqui na internet é pra isso, meu velho. Então, procura também você fazer a sua parte aí. Mostra o certo, mas também mostra errado. Mostra que está dando certo, mostra dando errado, porque ninguém seja iludido depois, certo? Eu acho que na maioria dos casos, tanto eu como você, possa ter a oportunidade um dia de estar passando por isso e não querer que outra pessoa passe, certo? Então, vejam como esse produto tem usualidade no meio social, né? E vejam também se as outras pessoas têm uma opinião, né, diferente da sua, que isso conta também, é bastante interessante. A nona coisa que nona não, décima, desculpa. A décima coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a questão da habilidade dos trabalhos manuais, né? Que tem muita gente que trabalha um trabalho manual, fazer costura, como eu já falei antes, né? De costura, qualquer tipo de trabalho, qualquer, digamos assim, nicho que você vá trabalhar, você também tem que se adequar, você tem que fazer aquilo que você gosta. Então você tem que mostrar aquilo que você faz bem. Então faça isso também você, se por acaso você fazer uma coisa boa, mostre para os outros também. Não tem medo não. O que é que você vai fazer? Se o cara não gostar, bota lá, não gostei. Pronto, acabou. É a mesma coisa. Se alguém não gostar do vídeo aí, pode clicar, tanto faz. É assim que acontece. Então, o que você deve chegar e estar se perguntando é isso. Será que eles vão gostar do meu vídeo? Será que o que eu vou fazer vai agradar as pessoas, né? Será que eu sei partilhar aquilo que eu aprendi? Não, se você aprendeu alguma coisa, você quer partilhar com alguém, quer ensinar para alguém, então a oportunidade boa é essa aí, ó. Pega aí, posta o vídeo no YouTube, monetize depois, então, vê no que dá. É assim que acontece as coisas, nada acontece por acaso, então faça isso você também, procure aí o seu, né? Vê se as pessoas buscam lá as dúvidas também com você. Então, hoje em dia, mano, tem um monte de gente que tem dúvidas na internet, tem um monte de gente que procura, mas não é pouca, não é muita. Então, hoje o cara chega a procurar uma pessoa profissional para poder, vou cobrar tanto. Porra, tá lá a verdade. Será que o cara vai chegar a ter dinheiro para cobrar uma
pagar um cara só para dar uma dica não, pô. Procurar na internet hoje está fácil, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador. A maioria das pessoas tem um computador, que se o cara não tiver, vai procurar uma pessoa que tenha. Então, procura ver aí. Então, ajuda aí quem não tem, ajuda quem tem uma dúvida. É interessante, certo? Vamos ver. A 11ª coisa que eu chamo a atenção de vocês é com relação às características. Será que você se adequa realmente às características de rede do que são apresentadas durante os vídeos? Será que você tem uma característica humorística? Então, seria bom, interessante você chegar e fazer um videozinho, né, com uma piadazinha que você acha que é engraçado, que eu não vai rir e tal. Posta, quem sabe não dá certo, né? Se você é bom em vendas, então bota lá um canalzinho de venda do seu produto, né? Aproveita que você é bom, venda seu produto, venda seu peixe também. Então, mostra que tem potencial, mostra tudo mesmo, não tenha medo não, é assim mesmo. O cara que quer ganhar oportunidade tem que chegar e mostrar a cara também. Não é assim não, hoje em dia se você que ficar calado, meu velho, você vai, não vou dizer nada não, deixa quieto, deixa, né? Vai passar para outra coisa que é importante também, que é a 12ª, para você anunciar, né? Venda seus produtos, seu serviço, compre também, demonstre os produtos que você comprou de alguma empresa, algum parceiro seu, seja objetivo também, né? Não queira enrolar ninguém, fique lá mostrando uma coisa que não... O pessoal também não tem gente besta também assistindo ninguém mais não tem mesmo. Se você chegar e vender um produto que é meia boca, que é ruim, o cara chega sabe que é ruim, velho, não vai assistir mais não. Clique, fechar e pronto, acabou. Tchau. Então, seja objetivo naquilo que você está vendendo, seja objetivo no que você está fazendo. Então, é isso aí. A 13ª coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é relacionada ao embasamento, né, que você vai ter sobre o produto que você vai falar. Se você vai falar sobre uma empresa, então toma cuidado aí que você vai falar, certo? Veja o que ela vai, que você vai expressar. Veja como você vai expressar, se você tem embasamento para isso, se você está falando a verdade, né? Então tenha bastante cuidado, seja convicto no que você vai dizer, né? Porque o cara que chega a falar uma coisa que não é verdade, meu velho, você sabe o que dá, né? Processo. Fácil. Afinal, ninguém quer ser enganado na rede. Ninguém quer ser enganado, ninguém quer vender um peixe que é errado, ninguém quer vender um peixe podre. Eu acho que você não vai querer comprar um peixe podre, vai? Então, toma cuidado aí, certo? Vamos para a 14ª coisa que eu acho importante aqui no YouTube para você ganhar dinheiro, né? Desenvolva critérios, né, de apresentação nos seus tutoriais. Então você tem que ter um critério, né? Tem que ter foco naquilo que você vai apresentar, que você explorar no vídeo, né? Você explora esse vídeo com foco. Tem foco, olha para o cara aqui, ó, você vai ver isso, você vai demonstrar isso. Se você vai falar do mouse, é do mouse que você pode falar. Se você vai falar da marca, fala da marca. Mas também fala, meu velho, porque fala mesmo. Não tem medo de falar não. Porque você pode até ganhar dinheiro. Quem sabe o cara da empresa que você está falando aí, seja da qual for, vai dar uma oportunidade para você fazer uma meia boca em algum lugar. Quem garante? É isso aí, você tem que chegar e aproveitar as oportunidades da vida, meu velho. É assim que acontece, né? Outra coisa, seja uma pessoa extrovertida e comunicativa. Muito. Então, basicamente, se você tem medo de falar, meu velho, se você tem medo de se comunicar, aqui não é lugar pra você não, sinceramente. E eu acho que aqui não é lugar pra você não. Talvez você tenha assistindo, mas dá não. Você tem que chegar a se comunicar, meu velho. Não tem que ter medo de ninguém não. Ninguém vai lhe morder. Depende da mordida. Se for uma mulher minha, então a minha pelo menos eu gosto. É assim mesmo. Mas tenha focado no que realmente você quer fazer. Não esqueça, credibilidade é tudo.
tudo, 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 tudo. Então, se você faz uma coisa que não tem credibilidade, se você não vai passar credibilidade naquilo que você vai fazer, que você vai falar, então você vai mostrar, você não tem, ó, melhor você nem começar, falar a verdade, certo? A 16ª coisa que eu gosto de chamar a atenção para vocês é saibam como lidar, né, com as opiniões positivas e negativas da grande rede. A internet é isso. Você tem que ir e saber que vão falar bem, vão, com certeza, mas vão falar mal também, velho. Aí, tchau. Então, qualquer coisa, meu velho, você tem que chegar e fazer o seguinte: procura um jeito de ganhar dinheiro, procura um jeito de ser aquilo que você é mesmo, seja positivo, seja perfeccionista, procure ser o melhor, procure ser o melhor. Então, basicamente, ó, quando você receber uma opinião positiva, beleza, ok, perfeito. Seja negativo, beleza, melhor também. Seja melhor. Seja negativo não. É assim mesmo que acontece, normal, certo? A 10ª coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é saibam como lidar com os questionamentos que as pessoas têm, né? Que todo mundo questiona, todo mundo questiona, então o que você vai fazer é questionável, viu? Tem um cara me ligando no vídeo agora, eu vou digitar a ligação dele de novo, mas eu vou ter que digitar, depois eu ligo para ele, mas vocês estão vendo aí, vocês podem estar vendo esse barulhinho aí, mas está digitando esse cidadão que está ligando no celular, certo? Mas vamos voltar ao vídeo aqui. Ó, meu amigo, seja o melhor que você pode fazer. Então, quando o cara chegar e questionar, quando o cara for lá e propor um tema que seja para você fazer, então pensa o que você vai fazer, né? Então o cara vai questionando de qualquer jeito. Tem um monte de tema aí doidão, você pode chegar e trabalhar com ele normalmente. Então, trabalha com ele direitinho, veja a opinião de todo mundo, aceite a opinião de todo mundo, certo? Porque ninguém é perfeito, ninguém, nem eu. Então, vamos trabalhar isso. Positividade é bom, mas também tem que aceitar o parte negativo também das pessoas. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim também. Então, vamos lá. A 10ª coisa que vocês têm que fazer é saber relacionar-se com o internauta, conversar com ele, como eu estou falando com você agora. Se você estiver assistindo até agora, você vai saber. Para que você esteja aqui 18 minutos vendo meu vídeo, então porque você tem que estar com foco no que você quer. Então, tenha foco você também. Então, é isso aí. Você tem que se relacionar muito bem com as pessoas que vão assistir o vídeo no YouTube. É isso que as pessoas querem. Quer que ela tenha relacionamento, quer que a pessoa tenha afinidade com ela, certo? Então, procura ser o melhor, é isso aí. A 19ª coisa que eu quero chamar a atenção é estabelecer isonomia no seu canal ou blog. Não trata ninguém mal não, tá todo mundo bem. Não se trata mal, trata bem. Vai fazer o quê? Vai xingar o cara? Você vai mostrar que você é pior do que ele? Então, seja melhor. Não trata ninguém mal não. Trata os outros como você quer ser tratado. Bem, certo? A 20ª coisa é manter-se motivado. Então, se manter motivado, cara. Se você é mulher também, moça, manter motivado. Bora pra frente. Ninguém pode te parar porque você chegou e tomou um não. De jeito nenhum. Tomou um não? Vem outra oportunidade boa pra você. Certo? Então, motive-se sempre, direto, todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordado, sempre. A 20ª coisa a ser feita é você saber monetizar seus vídeos, certo? Eu já falei sobre isso, não vou fazer isso agora, não vou fazer sobre isso agora. Posso fazer um vídeo depois, mas não vou fazer agora. Então tem outros vídeos também no YouTube que mostram como monetizar. Oportunidade, vamos lá ver
interessante, eu também já fui. Então, a oportunidade é essa, aprendam. A 22ª coisa que vocês devem aprender a fazer é divulgar o canal a todos. Você tem Facebook, manda um linkzinho para o Facebook para seus colegas. Você tem 4.500 colegas, não. Será que você tem esses 4.000 amigos mesmo? Então, bota lá, faz mesmo, não tem medo não, velho. Certo? Faz isso mesmo, não tem medo não. A 22ª coisa que eu quero que vocês façam é sejam felizes, certo? Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Eu garanto que a partir disso aí vocês vão ganhar dinheiro, certo? Vocês vão ser muito felizes no que vocês fazem, sejam os melhores. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa um like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? E compartilhe esse vídeo com um amigo. Não tenho medo não, eu também não tenho medo de mostrar minha cara não. Ai ai. Um abraço a todos, viu? E até mais. Tchau, tchau.